Mas, primeiro de tudo, gostaria que tu se apresentasse, assim, a tua maneira. Quem é o Humberto Treze? Eu tenho 40 anos de profissão, estou com 62, faço 63 daqui a um tempinho. Eu sou formado pela Faculdade de Meios de Comunicação Social da PUC, FAMECOS, em 84, em julho de 84, em agosto de 84. E trabalho no jornal Zero Hora desde 1988. Vocês façam os cálculos aí. E desde cedo, a área que eu mais cobri é da segurança pública. Crimes, desde o começo. Eventualmente fui enviado para coberturas no exterior, de guerras, de desastres naturais, de questões ligadas a crime organizado. E também eu faço parte atualmente do grupo de investigação da RBS, que daí tenta fazer investigações próprias que o poder público não está fazendo ou que demora para fazer. É isso. O repórter Humberto Treze é correspondente de guerra, correspondente internacional ou enviado especial? No momento não sou nenhum deles, mas já fui enviado especial para alguns lugares. O que é um enviado especial? Ele trabalha na redação junto com os colegas e é escolhido para ir para o exterior fazer alguma cobertura. Correspondente a gente chama um jornalista que é empregado de uma empresa, mas mora em outro país. Vive lá. Atualmente, pouquíssimos fazem isso em empresas brasileiras, tá? A RBS não tem nenhum correspondente no exterior. Ela tem enviados. Eu fui enviado. Tu já tinha, né, uma experiência de carreira já consolidada, já era um jornalista, assim, que atuava aqui na Zero Hora. O que te mudou, assim, o que te motivou na carreira a enfrentar esses novos desafios, a querer ir para esse lado de ir para um lugar onde todo mundo quer sair e tu ia lá prestar um serviço de comunicação? Desde que eu era adolescente eu gostava de aventura, Alisson. Sempre gostei. Meus livros favoritos eram de autores que falavam em desbravar oceanos no Extremo Oriente, na Antártida. Eu sempre sonhei em conhecer lugares exóticos, para usar uma palavra fora de moda, e vi que no jornalismo tinha espaço para tentar esse tipo de coisa. E eu sempre me ofereci, mas o jornalismo tem seus favoritos. Eu nunca estive entre os favoritos para fazer coberturas, tá? Na época que eu comecei o jornalismo e até grande parte da minha carreira, o sujeito que era escolhido para a maioria das viagens internacionais na Zero Hora era o Marcelo Reck. Depois, o Rodrigo Lopes já. Quando o Rodrigo chegou, ele já desde cara, ele queria fazer esse tipo de coisa e tal, e eu cobria a segurança pública, né? Mas aí eles começaram a intercalar viagens do Rodrigo e viagens minhas, assim, em algumas coisas. As primeiras que eu fiz, Alisson, foi acompanhando missões de paz das Forças Armadas Brasileiras. Como é que surgiu o primeiro convite? Não teve convite. Eu soube que o Brasil ia mandar uma missão para a África, para Angola, me credenciei junto ao... me convidei, autoconvidei junto ao Ministério da Defesa, me candidatei e depois de um tempo formalizaram o convite. E aí eu fui. Avião militar, foi muito impressionante, assim, era um país em guerra civil, né? O Brasil foi intermediar a guerra civil deles lá e não deu certo. Continuavam os combates mesmo com a presença dos brasileiros lá. E foi muito legal, assim. Eu fiquei uma semana, eu acho, em 96. Essa foi a primeira vez? Foi a primeira de guerra. Eu já tinha ido umas 7, 8 vezes ao Paraguai fazer crime organizado. Crime organizado, no Uruguai também. Mas não tinha feito nenhuma de guerra. E essa foi impressionante, porque o país estava rachado ao meio, tinha um governo socialista e uma guerrilha socialista também contrária a esse governo. Uma guerrilha pró-maoísta, pró-chinesa, e o governo pró-soviético. Ambos na época ainda rezando a cartilha marxista-leninista. E era muito interessante. E cidades destruídas,
maior quantia de mutilados que eu já vi na vida. Eu tive num asilo que era mantido pelo Brasil lá, que era só mutilados, né? Pessoas sem metade do rosto, pessoas sem perna e sem braço, era toda hora na rua, caminhando, por causa de minas, né? Explosivos também. Troço impressionante. Fotos que não dá para reproduzir na mídia, entende? Tu pode contar a história de quando tu quase pisou numa mina lá? Sim, eu desci numa cidade africana, uma cidade angolana chamada Quito, que ficava bem no meio do país, próxima a minas de diamante, e por isso era muito disputado pela guerrilha e pelo governo. E nessa Quito, que era destruidíssima, foi chamada Stalingrado da África, porque foi um cerco que durou 2 anos. O governo controlava ela de dia e de noite eles sabotavam a cidade e bombardeavam a cidade. Tá? E aí, quando eu cheguei lá, eu desci do avião e o avião era um avião militar, não tinha banheiro. Tá? E estava frio lá no avião, na altura. A pressurização não funcionou direito, estava muito frio o avião. E eu, com a bexiga apertada, eu desci no aeroporto e disse, vou ter que tirar a água do joelho aqui. E me fui para um mato, uma cega, o campo, que nem se diz aqui, e caminhei um pouco no campo, tirei o bicho para fora e comecei a urinar. Quando eu comecei a urinar, olhei para o lado, tinha uma placa, do lado de uma turbina de avião caída, assim, uma turbina de jato, desmantelada, toda incendiada a turbina. E do lado da placa escrito assim, uma caveira, perigo Minas. E eu estava bem do lado da placa. Aí eu digo, o que eu faço agora? Aí eu fiquei pensando, vou atrás, para frente. Aí um cara me gritou para mim, um soldado brasileiro que estava vindo onde é que eu... Senhor Gaúcho, volta de ré nos mesmos passos que tu deste. Aí eu olhei, tinha umas marcas da botina que eu estava, fui dando de ré. Tô aqui, não explodi. Se puder seguir mais um pouco nessa linha, né, de tudo que tu viu lá, conta assim um pouco mais de como foi a experiência, assim, se tu teve contato com os guerrilheiros lá. Tive com o governo e com a guerrilha, fomos na sede da guerrilha, e foi um troço interessante que nós estávamos com uns quantos caminhões do exército brasileiro numa estrada e caíram eram umas palmeiras, assim, caíram assim na estrada, na frente dos caminhões, os caminhões tiveram que frear, nós estávamos na caçamba do caminhão, eles tiveram que frear, e quando eles frearam, saiu um monte de guerrilheiro do mato com armas, lança-foguete, metralhadora de cinturão, daquelas de cinturão, assim, né, que não é pente, e gritando pra gente se abaixar. A gente se abaixou, desce daí, quem são vocês e tal. E daí nós dissemos, são brasileiros. Daí os caras não ficaram contentes que a gente era brasileiro, porque eles eram da guerrilha, e a guerrilha não via com bons olhos a presença do Brasil lá. Diz que o Brasil ajudava o governo. E daí o pessoal lá fez, oficial brasileiro chegou assim, Brasil, futebol e tal. E o cara disse, Romário, Bebeto, e disse, fazia assim com o e digo, pronto, estamos salvos. Aí não nos atacaram. A linguagem do futebol foi mais importante do que a antipatia deles pelos brasileiros. Aí eles cobraram da gente. Por que o Brasil apoia o governo? Eles disseram, não apoiamos, nós estamos aqui para fazer a paz. E o milico brasileiro lá. Isso é, pelo que eu recebo dos relatos, né, de outros jornalistas, correspondentes, enviados especiais, é um fato recorrente, né, de tipo, ser brasileiro facilitar um pouco para o relacionamento assim nos outros países, né? Sou testemunha disso. Nós temos um passe melhor assim por causa do que o nosso carisma, o nosso país. O Brasil não tem uma tradição de se envolver nos assuntos internos dos demais países, né? A política externa brasileira é muito pacifista e eu acho que isso contribui. Além de tudo, o futebol é uma ferramenta diplomática muito importante que o Brasil tem de forma inata, né? E o povo brasileiro é muito comunicativo e simpático, né? Tem muita gente que não gosta, que acha excesso. O brasileiro é espaçoso, né? Mas tirando esse fato, eles gostam mais disso do que um sujeito de comportamento arrogante ou imperialista, que são coisas que o Brasil não tem essa característica. Aí, seguindo, depois da cobertura de Angola, qual foi a tua próxima cobertura? Timor-Leste. Eu fui a Timor-Leste. Provavelmente quem
vai nos assistir aí nem sabe o que é Timor-Leste. Timor-Leste é uma ilha minúscula que faz parte do arquipélago da Indonésia. Só que esta ilha foi domínio português até 1975. Quando eu era adolescente, ela ganhou a independência de Portugal. A língua oficial deles a língua oficial deles é português. E ela ganhou a independência de Portugal, e no dia seguinte à declaração de independência deles, ou dias logo após, a Indonésia, os rebeldes pró-indonésia invadiram e massacraram vários timorenses. Né? Aí teve uma pequena guerra civil e a intervenção da ONU garantiu a manutenção do país na época. E o Brasil foi um dos enviados para garantir essa paz. E eu fui com as tropas daqui, alguns aqui da PR de Porto Alegre, da Polícia do Exército de Porto Alegre, que garantiram também a não presença de guerrilheiros lá no país. Né? Nessa não vi ação nenhuma, já tinha acabado tudo quando eu vi os prédios incendiados, né? Falei com gente que teve parte da família morta por guerrilheiros. Eu vi os cartazes de busca dos guerrilheiros que eram favoráveis à anexação pela Indonésia, mas aí não vi ação. Tá? Só conheci um país muito diferente. Assim. A língua oficial é português, mas quase ninguém fala português. Os antigos falam português. Os que tinham mais de 60, 70, os idosos. Os jovens falam inglês e indonésio, Bahasa, que é o dialeto majoritário da Indonésia. E seguindo para o confronto da Líbia, né? Não, mas daí teve outra. Fui no Haiti também. O Haiti foi antes? Não, depois do Timor eu fui ao Haiti com as tropas de paz brasileiras. Tá. Aí fui também em Bed. Né? Aí eu fiquei lá uns 2, 3 dias. E é isso, pouca coisa, mas deu para conhecer ali a capital. Um país extremamente pobre. Né? E a presença brasileira muito saudada. Né? Os brasileiros muito bem vistos pela população no período que eu tive. Pois eu soube que teve também estranhamento mais tarde, mas... lá a situação no Haiti não muda, né? Eles não conseguem estabelecer um governo democrático. Não, né? naquela época teve, mas aí agora está uma guerra civil lá, né? Nesse momento. A próxima, daí chegamos à Líbia. Daí não é só a Líbia, né? Eu fui cobrir a Primavera Árabe, né? Eu estive na Tunísia, na Líbia e no Egito. Tudo no mesmo mês, no início do ano. Como é que isso... E caíram em sequência os governos dos 3 países, né? Primeiro teve lá o Luiz Araújo no Egito, meu colega Luiz Araújo, que é professor universitário agora. Depois foi o Rodrigo Lopes na Tunísia e depois fui eu à Líbia. Mas para eu entrar na Líbia eu tive que passar primeiro pelo Egito e daí na segunda vez eu tive 2 vezes no mesmo ano na Guerra Civil da Líbia. E na segunda vez eu tive que entrar pela Tunísia. E sempre com aquela tensão nesses 2 países que o governo caiu e 2 juntas militares assumiram, tanto na Tunísia quanto na Líbia. Tanto na Tunísia quanto no Egito, foi juntas militares substituindo os governantes. Né? E aí você não tem ideia, é uma atmosfera bem ruim, porque são hostis a jornalistas em geral, não querem muito presença de jornalista. Você tem que negociar a cada passo que dá. Né? No aeroporto te pedem 10 vezes, o que tu veio fazer aqui, aquelas coisas. Interrogatório. Aí eu entrei na Líbia e aí foi a experiência. Tu foi em substituição ao Rodrigo, né? O Lopes ficou doente na Tunísia e não conseguiu fazer a cobertura da guerra da Líbia dentro da Líbia. Não conseguiu. Ele entrou um dia e saiu no mesmo dia. E aí eu entrei pelo outro lado, pelo Egito. Ele estava pelo lado da Tunísia, eu entrei pelo Egito. Você ofereceu? E aí eu me ofereci, quer dizer, eu já tinha me oferecido, o Lopes era a ficha 1, quando ele ficou doente me convidaram. Aí eu fui. E aí eu consegui entrar e fiquei lá vários dias mandando material. Tu teve nas cidades de... No começo eu tive Benghazi, Tobruk. Chegou a Trípoli? Mars, Matruk. Não, na primeira vez não. A primeira vez só nessas aí, que era onde os rebeldes iam. Tive em Haslanuf, Ajibadia, várias cidades eu tive. Acompanhando os rebeldes tomando as cidades. Pois no lado dos rebeldes. No lado dos rebeldes, Do exército. Não, o exército deles, eu estava contra-atacando o Gaddafi e eu acabei me ferindo num contra-ataque deles, que eles retomaram a refinaria, que os rebeldes estavam tentando tomar. Pode contar melhor essa parte? Eu estava em Haslanuf. Haslanuf é a maior refinaria da África. É um troço 2 vezes, 3 vezes o tamanho dessa refinaria de Canoas aqui, maior.
E os rebeldes estavam tentando tomar, eram mais ou menos 2.000 rebeldes e 200 jornalistas acompanhando eles. A gente seguia as tropas rebeldes, entende? Aí caminhonete e tal. E aí já na estrada que eu estava indo para lá, uma estrada litorânea, eu vi assim uns cogumelos brotando assim com poeira na estrada, perto do nosso carro, daí os caras que estavam comigo no mesmo caminhonete, bomba, bomba. Aí eu fiz foto, até tem no meu livro, né? Os caras atirando de navio contra a coluna que estava indo, que tinha jornalistas, né? Mas eles não sabem se é jornalista ou se é guerrilheiro. É tudo parecido. Mesmo estando escrito imprensa, o navio lá do navio tu não enxerga. Ele enxerga uma coluna de carro indo em direção ao lugar que é a tropa do governo. Então ele pensa, todo mundo é guerrilheiro. Então eles atiraram projetos de artilharia. Bah, me assustei bastante vendo, nunca tinha visto. Caindo perto, assim. Cheguei num lugar lá, silêncio. Não, no horizonte eu vi, antes de chegar, essa aí é fantástica. No horizonte eu vi, parecia uma tempestade. Tudo escuro e uns raios, assim. E eu digo, bah, uma tempestade no deserto, né? Era um deserto. Tô chegando perto de Sipa. A tempestade não era tempestade, era bombardeio. A coisa escura que eu vi era nuvem de queima de coisa. E os raios que eram, não eram raios, era projétil de grade, que eles chamam, que é um foguete. Foguete que os russos que eles lançam e jogam. Né? Fumeta, cara. Mas só que eu vi de longe, na hora, cheguei lá, tinha parado. Eu digo, bah, perdi a guerra. Não vou ver mais nada aqui agora. Um monte de cara sentado no chão, perto da refinaria. Um monte de caminhonete com armamento, canhões e tal. Caminhões com canhões. E o pessoal tudo batendo a testa no chão e rezando. Eu digo, bah, que horas são? 1 da tarde. A reza. Eles rezam 4 vezes por dia, se não me engano. Tá? Eles param o que estão fazendo, freiam o carro, desligam o motor e vão rezar. Nos países onde tem crente muçulmano. E eles fizeram isso. E os caras do governo fizeram a mesma coisa do outro lado. Quem estava jogando a bomba. Não, daí eles fazem isso. Essa é longa, mas vale a pena. E eles rezando, eu digo, meu Deus, acabou a guerra, né? Pensei, brincadeira, né? Eu sabia que não tinha acabado a guerra, eu digo, mas não vai acontecer mais nada. Eu tô azarado, né? Não vou ver uma ação aqui hoje. Terminaram de rezar, levantaram, foram pro canhão e deram uma rajada de canhão do meu lado. É um canhão que é automático, né? Tipo canhão antiaéreo. Deram uma rajada, eu posei pra foto do lado do canhão até quando eu vi ele atirar. Posei pra foto, imediatamente começou a vir umas bolas de fogo lá do outro lado, assim. Lá do outro lado da refinaria. Era 2 lados da refinaria, uns quilômetros de distância. Bola de fogo vinha e pá! Caía perto, se levantava a areia. Daqui a pouco caiu um projétil desses, pegou numa delegacia de polícia que tinha ali nesse lugar, quebrou no meio a delegacia, velho. Aquilo quebrou no meio, assim, e eu digo, bah, rapaz, que lugar pra estar agora aqui, né? Aí o meu motorista começou a ficar nervoso, um árabe, né, que eu tinha contratado o serviço dele. Fixer. No caso, nem era um fixer, era só um motorista. Esse não era fixer. Na segunda vez que eu tive, eu peguei um fixer, um jornalista aqui também. Mas esse aqui era só um motorista, de táxi. E aí, ele disse, por favor, mestre Saib, vamos embora. O Sarraf, que é jornalista. Eu digo, tá, vamos embora. Fui atrás dos parceiros que tinham alugado comigo a caminhonete, os caras disseram, vamos ficar, os franceses. E como é que tu foi? Daí eu entrei no carro e fui indo. Fomos indo, e ele arrancou desesperadamente a uns 100 por hora, para fugir das bombas. Contei 9 projéteis ao lado do carro, assim, caindo. Uns pegavam em veículo, assim, sabe? E aí no 9º ali, caiu na frente do nosso carro, e uma caminhonete que estava na frente, uma van, capotou e caiu dentro do buraco da bomba. E ele freou, mas não deu tempo, e nós batemos na van da frente. E aí batemos eu bati a cabeça no vidro, fiquei todo cheio de caco de vidro. E aí saí pela janela, abri a janela ali, quebrei com o cotovelo e saí pelo lado. E aí saí para fora e o pessoal da van saindo, tinha uns jornalistas com cabeça quebrada, cortada. Era uma van de jornalistas. Aí um jipe de guerrilheiro parou e me socorreu. Eu sangrando, me botaram no jipe, me levaram para uma ambulância na retaguarda. As ambulâncias seguem as colunas militares, né? Em qualquer país do mundo isso aí, assim. A última coisa que tem é um pessoal do socorro de saúde, né? Para indeferidos. Aí eu fui lá, daí os caras limparam meu olho, tiraram a caco de vidro, e o troço continuou lá. E eu já estava fora da área do bombardeio. Aí a ambulância me levou para a cidade mais próxima, no caminho um jato. Ela deu uma sacudida e quase capotou a ambulância, 100 e tanto por hora.
E eu digo, o que aconteceu? Aí o médico, olha aí, mostra aí que o Gaddafi está fazendo, o médico falava inglês. E aí eu olhei um jato subindo assim, ele tinha jogado uma bomba perto da ambulância, de propósito, mas não pegou. Mas só o deslocamento de ar do negócio já fez a ambulância ficar assim meio de lado. Aí tá, digo, vou escrever isso aí no caso. Tirei foto minha, tu viu? Né? Tem foto minha dentro da ambulância, com tapa-olho. E tem uma foto minha sem o tapa-olho, né? Aí tá, aí fui levado no hospital, limparam de novo meu olho. Aí tinha um pessoal da Folha lá, me ajudaram a conseguir uma carona para capital. E os caras lá no hospital dizendo, se tu é estrangeiro, vai embora, porque se eles tomar o hospital hoje aqui, eles estão vindo. Se eles tomar o hospital hoje, tu tá morto. Tá bom, consegui, fui embora. Consegui, uns 2 caras me deram carona de graça. Ficava a 150 km dali. A cidade mais onde podia me abrigar. Né? Aí tá, fomos embora, os caras tomaram a cidade de noite, executaram alguns feridos lá, mas não pegaram nenhum ocidental. Eles pegaram 3 repórteres, 3 jornalistas do New York Times e mantiveram com refém meses. Naquele dia que eu escapei do mundo. As tropas do governo fizeram isso. Eu até lembro bem, tem uma mulher foi refém, a fotógrafa. Lindsay Addario. A Lindsay Addario ficou refém. Eles mataram o tradutor e intérprete deles, na frente dos repórteres. Quem colaborasse com a mídia eles usavam de moeda, de escudo, de negociação. Mas os árabes que colaborassem... Tu lembra desse caso, Lindsay Addario? Né? Sim. Bom, aí fui de novo lá, aí de lá eu cheguei, não conseguia dormir, escrevi toda essa história. Aí eles publicaram no fim de semana a história, depois no outro fim de semana eu publicaram mais uma outra minha, a sequência. Aí eu voltei embora pelo Egito, conheci as pirâmides de Itapaolho e vim embora ao Brasil. Aí uns 6 meses depois, 6 meses, nem foi, foi 6 meses, 5 meses depois, final de agosto, estou numa igreja fazendo uma reportagem no sábado de tarde, sobre, igreja não, no Plaza San Rafael. Tinha um encontro de políticos aqui, eu cobrindo, e telefonema do jornal. Vamos voltar para a Líbia? Digo, mas o que houve? Estão tomando a capital ali, os rebeldes. Opa, conseguiram, tá a fim de ir, digo, tô, né? E aí fui. Aí eu levei 2 dias e meio para chegar. Pegar avião, fui daqui à França, da França para... Não, fui daqui à Alemanha, da Alemanha para Tunísia, e da Tunísia por terra. E eu acompanhei ainda a tomada da capital. Eles começaram a tomar no sábado, na segunda-feira eu já estava com os guerrilheiros. Para chegar lá, eu peguei carona com os guerrilheiros mesmo, dentro dos carros deles. Meus motores não quiseram ir. E aí, dormi numa madraça, que é um seminário muçulmano, dormi no chão, com os caras fazendo aqueles cânticos. Espetacular, né? E aí, peguei carona com os guerrilheiros para acompanhar a tomada da capital. Cheguei na cidade, era tiro de artilharia de todos os lados, assim, de lado a lado da cidade. Nós entrando em jipe, o pessoal saudando quem entrava. Libertação, não sei o que, uma parte. Fui o primeiro jornalista do mundo a entrar no avião do Gaddafi lá, que nos arrombaram, os guerrilheiros que estavam com eles. Arrombaram um avião, um baita de um avião quadrimotor, a jato. Tinha cama king size no avião. Deitei na cama do Gaddafi, fiz horrores. É interessante, assim. Para uns gaúchos do sul do mundo, né? Bacana. Eu tenho essa foto, não está no livro. Mas acho que tem no livro, tá foto da cama do Gaddafi no avião. Nessa cobertura, acho que deve ter sido da Lívia na pergunta que eu vou fazer. Mas um geral, assim, qual foi o dia assim, que teve medo? Meu Deus, vou morrer. Naquele primeiro lá que eu fiquei no olho ali, eu achei que talvez eu não conseguisse sair dali. Os guerreiros fugiram e nos deixaram, mas aí um jipe nos levou até a ambulância. Mas eles estavam fugindo. Eles tomaram uma surra ali, perderam a refinaria, depois perderam a primeira cidade, segunda cidade, tudo no mesmo dia. 2 cidades seguidas. Ali escapei de morrer, né? Mas nos foi outros dias assim que tu teve medo, assim, de fato, ou teve algum outro momento? Cara, a energia é maior que o medo. A excitação de tu assistir essas coisas é maior que o medo. Normalmente eu não sou um cara que tem muito medo. Eu tenho adrenalina forte, sabe? Então... Eu sempre gostei de, sinceramente,
É até pecado dizer uma coisa dela. Eu sempre gostei de barulho de arma, de coisa, de... Tu cobriu conflitos, né, na Ásia, na África, América do Sul, Central. Qual foi, assim, o que tu via mais, assim, de diferenças? América Central, não. Haiti. Haiti dá pra dizer que é América Central. Qual que tu mais via, assim, de diferença de um lugar para o outro, cultural e social, em relação aos conflitos? Como é que o povo se viu? Tem bastante diferença cultural, mas tem uma coisa que se chama mundo globalizado, cara. Onde tu vai, confim da África, no confim da Ásia, tem alguém com celular e tu pode mandar coisas hoje instantaneamente. Eles são globalizados no sentido de captar também um pouco da nossa cultura ocidental, né? Então, assim, ó, na África, interessante assim, né, que eu vi mulheres desnudas, eu tive em algumas aldeias que as mulheres andavam de sair de fora, então, tipo índio, né? E no mundo muçulmano, mulheres cobertas da cabeça aos pés, né? Mulheres sem trabalhar, proibidas de trabalhar ou detêm ocidentais. Elas podem trabalhar no serviço caseiro, doméstico. Eu tive no hotel, as camareiras não existiam, eram camareiros. Conseguiu entrevistar alguma mulher nesse período todo? Lá no mundo muçulmano? É. Não nessa vez da guerra, não recebi permissão para falar com elas. Eu filmei na rua elas fazendo choradeira pelos mortos, mas não tinha permissão de falar com elas. Inclusive eu tentei pedir uma informação para uma mulher na rua no interior do Egito, tava ela só estava com véu, mas não tinha, né? E a mãe dela coberta, acho que é Chador o nome, no rosto. Quando eu me aproximei, fiz uma pergunta para ela, saiu correndo, gritando, chamaram um guarda, veio um guarda com um porrete desse tamanho perguntar o que eu queria falar com as mulheres. Quem que tinha dado licença para falar com as mulheres? Ele falou em árabe primeiro, depois eu disse, eu não falo a tua língua, em inglês, né? E ele disse, você é estrangeiro, só não vai preso por causa disso. Não podia falar. São coisas chocantes para quem é daqui, né? Isso é uma vida normal. Agora eu tive, há 1 ano e meio atrás, eu tive em Dubai, e é tudo o oposto disso. São cidades ocidentalizadas. Mesmo os árabes que vivem lá, tem as mulheres que usam véu, tá, um pouquinho, mas pode conversar, falar, elas estão no comércio, entendeu? Tinha uma guia nossa que era completamente ocidentalizada, ela era árabe, mas completamente, nos levava em lugar que tinha até bebida alcoólica, essas coisas. Impressionante. É outro país. Tem países e países nesses lugares. A Líbia é um lugar muito fechado ao Ocidente. Tinha uma tirania de 40 anos, né? Estava começando a se abrir para o turismo, o Gaddafi e tal, quando começou a cair o governo dele. Então ela não teve uma ocidentalização rápida, né? Então, o Egito já é um país mais aberto. O Egito no litoral, é um país mais aberto a turismo. Mas eu fui no interior do Egito, o interior do Egito é muçulmano profundo. E aí trazendo mais já assim para nossos confrontos aqui da América do Sul, as guerrilhas, eu tive na Colômbia. Tive na Colômbia, eu fui lá para um congresso turístico, ganhei, chama Viagem Toco. Né? Viagem Toco é quando o jornalista, a empresa ganha de empresa ou de governo uma viagem para divulgação de coisas. Né? E era o lançamento de um projeto de transporte lá na Colômbia que eles tinham interesse em concorrer aqui no Brasil, então eles pagaram a viagem lá. E eu fui escolhido pela Zero Hora para ir lá. Eu e um fotógrafo do Diário Catarinense. Ganhamos ambos a viagem para ir. Fomos cobrir isso aí. Aproveitei a estadia lá para fazer uma matéria sobre brasileiros presos por tráfico na Colômbia, entre eles um gaúcho de Passo Fundo chamado Ney Machado, que foi preso com o Fernandinho Beiramar lá. Aí eu consegui, via advogado dele, mandar umas perguntas pro cara, né? Eu sou de Passo Fundo, né? O cara é da minha terra. E aí eu consegui mandar umas perguntas, o cara contou um pouquinho como é que era a vida dele lá. Por mensagem, não pude falar com o cara. Obtive acesso aos documentos exclusivos da captura dele lá. Né? Fazia pouco tempo que eles tinham sido capturados, o Fernandinho e ele. O Fernandinho veio expulso do Brasil. De helicóptero lá? Não, daí vem a segunda parte. Aí eu digo, mas eu tenho que fazer alguma coisa da Guerra Civil aqui, né? Aí fiquei enchendo o saco de colegas jornalistas para me apresentarem para o pessoal da guerrilha, para o pessoal dos paramilitares e para o pessoal das Forças Armadas.
Porque eles tinham um setorista de cada uma dessas coisas. Pô, tu pode O jornal, contextualizar pra nós? o jornal É o Tempo, lá tinha um setorista de paramilitares, que é a extrema-direita deles, seria o bolsonarismo armado lá na Colômbia. Tinha o setorista de FARC e EP, que é a guerrilha de esquerda, seria como se fosse o PSTU armado lá. E tinha setorista de governo, Forças Armadas. E aí, ninguém queria me levar em lugar nenhum. Uns não confiavam porque eu digo que o meu jornal era de esquerda, outros não confiavam porque o jornal era de direita. E o terceiro Força Armada não respondia. Eu digo, tá, vou voltar para o Brasil sem nada. Aí eu estou um dia no hotel, último dia, ia sair no outro dia de manhã. Não, eu ia sair no outro dia de tarde para o Brasil, pegar um voo. E aí, um bilhete embaixo da porta. Esteja na base aérea amanhã de manhã, tal número, base aérea do Exército. O Exército tem Força Aérea lá, própria. Além da Força Aérea normal, tem uma do Exército. E esteja lá e o senhor vai acompanhar uma operação militar. Ah, beleza. Corri pro hotel, falei com o jornal aqui, transferiram a minha passagem, para dar ali uns dias. Voltaram mais 4, 5 dias. E eu fui, eu e o fotógrafo. Fomos lá, caiu um dilúvio no outro dia de manhã. E nós ia ter que voar. Ficamos dentro de um avião a hélice, esperando, todo mundo sentado, tomando café um atrás do outro. Nada de decolar o avião. Chegaram os caras lá e disseram assim, acho que não vai sair mais hoje. Eu digo, mas é muito azar. E os pessoal da mídia local, TV, rádio Caracol, jornal e tal, todo mundo indo embora. E eu digo, pá, vamos esperar um pouquinho, quem sabe abre esse tempo. Esperei. Abriu o sol. Desci. Chegou um oficial e falou, vocês são teimosos, né? Mas deram sorte, vai sair. O pessoal tinha meio que desistido. Desistiu, né? Eles tinham um horário. Tinham perdido a manhã. Isso era perto das 11 da manhã. O cara disse, vai sair. Vamos esperar. Chegou um jipe. Freou em cima do avião. Eu pensando que eu ia viajar de avião ainda. Foi dele embora. Resumindo pra ti. Um oficial, um general, óculos escuros, um rebenque na mão, bota de cavalaria, olhou assim, quem são os brasileiros? Nós aqui. Eu e ele. Olhou para os outros caras, tinha só uma dupla, um câmera de TV. E vocês? Ah, ele é espectador, algo assim. Fora. Você, Rede Globo, né? Eu disse, não, mas o meu jornal é associado à Rede Globo. Se tu me levar, vai sair em algum lugar da Rede Globo. Ela é besta. Sobe. Digo aonde? No Jeep aí. Subi no Jeep. Pista. Helicóptero. Black Hawk. Falcão Negro. Vários. Uns 8. Subimos num, só tinha oficiais. E o general. Aí fomos para as montanhas. Artilheiro de um lado, artilheiro do outro. Piloto com uma faixa americana aqui. Loiro. Tentei falar com o cara, me disseram para ele não. Porque ele estava proibido de falar comigo. Era americano o piloto. Aí, tiroteio. Né? Os helicópteros lá na frente. Tiro de canhão, tiro de metralhadora. Tipo, rapaz. Aí nós, daqui a pouco, vamos baixar. Baixamos, vamos esperar os caras, vamos buscar. Eles atiraram no acampamento dos guerrilheiros, buscaram os corpos e enfileiraram os corpos na praça principal da cidade. Pintaram os troços assim à mão. O povo e o exército unidos jamais serão vencidos e tal. E fotos, tira foto aí, terroristas, aqui, puxando os corpos. Aí tem uma foto que eu te mandei aqui. Então eu resolvi, aquela foto ali eu nunca publiquei, ela é do arquivo pessoal meu, que eu tô no meio dos corpos dos caras, assim, só olhando. E aí me levaram para entrevistar guerrilheiros presos, uma guerrilheira presa. E me franquearam o diário do chefe da guerrilha, daquela frente 19 das FARC, acho que era. Tá? E o diário do cara já contava como é que era, como eles tinham sequestrado o bispo, resgate de $1 milhão pelo bispo. Cara, espetacular. Aí eu escrevi uma matéria, acho que 2 dias de matéria para 0 Hora. Mandei de lá mesmo. E o título foi
Vietnã sul-americano. A guerra ao lado do Brasil. E aí eu ganhei o prêmio Ari em primeiro lugar. Eu ia te perguntar, que eu lembrei agora, o caso que tu precisou tapar a porta do hotel com roupeiro. Isso, foi nesse aí. Que os caras disseram que tinha paramilitares já sabendo que a gente estava lá e que poderiam tentar o sequestro da gente por dinheiro. Sequestrar jornalista. Daí eu e o fotógrafo dormimos no quartinho de uma pousada lá. Os caras do exército não quiseram nos deixar no quartel. E a gente dormiu numa pousada lá com um roupeiro na porta para não ser arrombado. E com o celular do general, o número do general do lado para ligar para ele, se preciso. Aí deu tudo certo. Agora, só retornando, queria te perguntar uma coisa que eu reparei muito nas suas coberturas, que tu fala do relacionamento com os colegas de imprensa nas coberturas internacionais, né? Tipo, tu disse que, pelo que eu vejo do teu material, né, tanto no livro quanto nas reportagens, tu diz assim que parece assim que o pessoal da grande imprensa, do Times, da BBC e coisa, parece que eles não gostam muito de colaborar com outro pessoal. Aí tu em geral nos ignoram. Até quem entendo, é que colaborava? até entendo quem é que ouviu falar que no sul do Brasil tem alguém que enviou uma equipe para lá. Outra, eles vão com vários, né? Tem um produtor, tem o cara que aparece na frente, ele é o último. Ele é a parte visível. Tem todo um pessoal que produz, arranja entrevistas para eles, paga tradutor, segurança, motorista, vão com carro blindado. Quando está tudo pronto no front, eles levam o cara lá para fazer uma passagem com ação atrás no fundo. Mas eles não têm nenhum trabalho, o cara que está fazendo ali para transmissão para a TV, ele não tem nenhum trabalho pessoal normalmente, né? Ele tem todo um produtor atrás, toda uma equipe de produção que faz todo o trabalho prévio para ele, com um tradutor e intérprete. Eu quero falar com o ministro e tal hoje. Ah, mas me arranja até de noite, eu te pago tantos $1000. Aí os caras já subornam, gente, até conseguir chegar no ministro e botar. E quem é o 13 aí do sul do mundo, né? Nada. Tem que fazer ambiental da rua, falar com gente do povo. Autoridade nenhuma vai falar comigo. Nunca ouviram falar do sul do Brasil. Pode dar sorte. Tem gente, o Andrei conseguiu entrevistas com ministros e coisas, né? Como é que o Andrei se conheceram lá? Não, a gente era amigo aqui, ele era da Zero Hora. Nós não conhecemos lá. Ele foi meu colega sentado na minha mesa. Na mesa que eu tenho. Ele foi da Zero Hora antes de ser do Estadão. E colaboraram lá? Como é que foi? Não, a gente se comunicou quando ele foi e aí ele sumiu. Aí ele foi sequestrado. Mantido em cativeiro pelo pessoal do governo lá do Gaddafi. E aí eu levei uma grana para uma colega lá, que estava lá também numa ruim. Levei, ficou todo o meu corpo coberto de célula por dentro, para ajudar ela, porque ela ficou sem dinheiro lá, a Débora Berlink, do jornal O Globo. Ela também, e nós ficamos perguntando para todo mundo pelo Andrei, mas ele já estava preso. Quando o Andrei foi sequestrado, tu estava lá, eu estava cobrindo pelo lado dos rebeldes e ele tentou entrar pelo lado do governo e se deu mal. O governo manteve ele preso. Acharam que ele não era jornalista. A história de tu entrar disfarçado no país é ruim, porque... Mas então, no geral, assim, nós, entre brasileiros, assim, nós se apoiamos, mas o pessoal da internacional não se apoia tanto. Não é isso. Não é que eles não se apoiam. Eles não consideram, em via de regra, o jornalista brasileiro um player importante nesses assuntos. Né? Entende? Não? Eles têm um clubinho do primeiro mundo, vamos dizer assim. Normalmente tem um clubinho do primeiro mundo. Tá? Às vezes o cara já teve em várias emissoras ou jornais do mesmo, entendeu? Aí eles se conhecem. E eles não nos conhecem. É muito natural isso. Além disso, tem uma certa arrogânciazinha assim. Onde foi mais difícil atuar nas tuas coberturas? Em que sentido? No sentido, tipo, de insegurança, de conseguir produzir um material de qualidade. Essa da Líbia foi impressionante. Eu tive que... Para começo de conversa, quando a primeira vez que eu cheguei lá, não tinha internet no país. O Gaddafi tinha cortado a internet do cidadão comum. E como é que eu ia mandar minhas matérias? Aí eu descobri que tinha um esquema clandestino de internet que a CIA tinha montado
antenas pelo país de satélite e que os guerrilheiros, onde eu estivesse perto dos guerrilheiros, tinha uma basezinha deles com comunicações pelo exterior. Aí eu pedia para usar. Me empresta teu Starlink, teu Samsung, e os caras emprestavam. Era só tu dizer que estava com a causa deles, né? Acompanhando eles. Isso foi muito difícil. Outra coisa difícil é a barreira é a língua. A maior parte da população não fala outra língua que não o árabe. O cara do comércio, o cara da diplomacia, o cara do hotel, alguns arranham inglês, falam fluentemente francês. Todo comerciante lá no norte da África fala francês, então, porque a maioria foi colônia. Eu só falo inglês, não falo francês. Mas dá para entender, né? Eu falo um pouco de português, eles entendem, um pouco de italiano, tu mistura tudo. E aí, é isso. Tu chega, tu dá um jeito. Uhum. E aí já... Espanhol, um pouquinho de espanhol. É mais conhecido ainda do que o português. O português, sim, ninguém fala. Isso é... Eu conversei com o jornalista Marcelo Reck, né? Um colega. Ele é poliglota. O Reck fala alemão, inglês, fluentemente. Acho que fala... Espanhol nem se fala. Acho que ele fala francês também. Só que a gente conversou, além da conversa que eu tive com ele, a gente conversou um pouco sobre ti também. E ele me disse, assim, numa opinião particular, assim, o 13 ele cobriu guerras em vários continentes do mundo, mas eu tô para te dizer uma coisa, as piores que ele cobriu foi aqui no Brasil. Eu queria daí que tu falasse um pouco sobre a tua atuação, assim, as matérias que tu produziu no Rio de Janeiro, sobre o Comando Vermelho, em São Paulo, sobre o PCC e até aqui nas facções de Porto Alegre. Não dá para se chamar de guerra, né? As pessoas dizem, guerra. Eu cobri guerra questão tráfico, de conflito né, entre facções e tal. Aqui é bem... Isso é tão ou mais arriscado, porque eles não podem suspeitar que tu não seja jornalista. Aconteceu uma vez comigo, não acreditavam que eu era jornalista e depois quase morri no Rio de Janeiro. Nos ataram as mãos para trás, diziam leva para vala, quase fui para vala. No final lembrei de um cara que me conhecia, eles foram atrás do cara, que era da facção. Contextualiza para nós essa história. Isso aí foi em 93, há muitos anos atrás. Fui cobrir o massacre de Vigário Geral lá, consegui fazer uma entrevista exclusiva com os traficantes. Nem os jornais de lá tinham conseguido. Eu consegui, dei um furo nacional. Falei com o pessoal do tráfico da favela que tinha sofrido um massacre de 29 mortes, né? E o pessoal do tráfico era quem os policiais queriam matar, não encontraram, mataram 29 pessoas, aleatoriamente. Um massacre, uma milícia dele. E aí eu pedi entrevista para os traficantes, num bar, espalhei, eu quero falar com o pessoal do movimento do tráfico. Eles, mas quem tu é? Eu sou jornalista. Foram lá chamar, os caras vieram. Quem quer falar? Eu fui numa clareira lá, tinha um cara armado, eu e o fotógrafo, e os caras botaram uns panos no rosto, não, tu não filma o nosso rosto e tal. Aí pousaram, escrito CV aqui, pousaram com pistola, revólver, e uns negócios de papelote de cocaína, nós produzimos uma cena com cocaína no chão, e conversamos com os caras sobre o massacre, por que eles não estavam na hora lá, que fugiram, que era muito PM que entrou. Isso, e aí foi legal, aí aquela matéria fez repercussão. Aí 2 meses depois eu voltei para o Rio com o mesmo fotógrafo, para nós fazer nova entrevista, lá, novo clima na comunidade, 2 meses depois do massacre. Só que tinha mudado a cadeia. Deu um racha na cadeia, morreram alguns caras e eu não sabia. O cara que era meu interlocutor morreu também. Cheguei pedindo pelo cara, fizeram umas caras feias assim. O que tu quer com o cara? Juiz, mas deu problema. Lá daí já era tarde. E os caras armadaços. Nós pedimos, no começo da favela também, no asfalto ainda, onde é que está o pessoal do movimento? Estão aí no meio. Chegamos lá, tinha uns caras ouvindo um radião desse tamanho, dançando break, ponta cabeça. E aí eles viram nós com a câmera e apontaram as armas, correndo. Metralhadora Uzi israelense, pequenininha, aquelas pistola Uzi, outras fuzil, AK. E aí para sair dessa? Daí, como um dos caras estava bolado, que a gente chama lá bolado, é o cara drogado. O cara não acreditou que a gente era jornalista e começou a dar tapa na cabeça do fotógrafo que estava comigo, que é o Ronaldo Bernardo. Aí deu tapa, e no segundo tapa que ele deu na cabeça, o Ronaldo dizia assim pra ele: ele com uma arma na mão, cara, e ele disse:
tu não levanta mais essa mão pra mim, que senão tu vai tomar o maior pau que tu já tomou na vida. E o cara deu uma risada e disse, não tá levando fé? Larga essa arma e vamos ver isso aí. E aí os caras deram risada no cara, e o cara ficou bem louco, deu uma coronhada nas costas do coronel. E eu digo, se fudeu. Daí eles botaram as nossas mãos pra trás, amarraram com uns fios desses de negócio de supermercado, assim, de fio de luz, aqui, e ó, ficamos ferrados, velho. E aí foram dando tapa na nossa cabeça, fazendo desfilar na frente da favela. Leva pra vala, daqui a pouco eu disse, lembrei o nome do outro cara. Disse, que tu lembrou? Digo, um outro cara de vocês, rapaz, que eu entrevistei, o Vinícius. Aí os caras, como é que é o Vinícius? Como é que é o Vinícius? Digo, é que nem esse invocado aí. Cabelo amarelo, olho verde. Negro de cabelo amarelo e olho verde. Chama o Vinícius lá. Tava vivo. Jogando bola. Voltou. O Vinícius estava jogando bola. Pegou uma pistola no chão, uma macega. Voltou com o cara no calção, aqui no shorts. Ô gaúcho, o que tá fazendo aí? Salvo. Aí ele disse, tu não ficou de trazer umas fotos? Ela tá aqui, se nós desamarrar, tá ali nas costas do fotógrafo aí, na sacola dele. Tinha as fotos ampliadas dele, posando. Aí os caras acreditaram. Foi mal, hein? Desculpa aí. Quase nos mataram. É ruim, né? Unidade de Vigário Geral. Vigário Geral, não. Vigário Geral. Favela, Vigário Geral. É uma favela em torno de uma linha férrea, na zona norte do Rio, quase na Baixada Fluminense. Do lado da Parada de Lucas. Eles tinham uma guerra com a Parada de Lucas. A Parada de Lucas era o terceiro comando. E Vigário Geral era do comando vermelho. As casas entre as duas favelas, tudo esburacado, não morava mais ninguém. Tudo furando baço de balas. Imagina duas favelas juntas e as facções inimigas. Tu atuou parecido assim em São Paulo também? Nas comunidades de São Paulo? Não, eu fiz 3 ondas de ataques do PCC em 2006 lá. Quando o Marcola e o pessoal foram para prisões em um regime diferenciado, proibido de se comunicar com o exterior, o PCC resolveu fazer uma onda de ataques a repartições públicas e policiais em São Paulo. E aí nos enviaram. Cara, foi impressionante. Eu troquei o dia pela noite. Eu saía de noite com as patrulhas da polícia e com colegas jornalistas que cobriam a área policial. E eles iam prendendo gente, era ambulância incendiada, a gente fotografou ambulância incendiada, prédio público incendiado, prédio metralhado, cabine da PM metralhada, sangue por toda parte. Ali foi 3 meses seguidos, junho, julho e agosto de 2006. Eu e o fotógrafo Mauro Vieira, e o outro fotógrafo, o Diego Vara, cobrimos isso. Como é que, trazendo agora até para a atualidade, né, já que a gente está no assunto do PCC, como é que tu viu essa migração deles para o tráfico de drogas, para que eles continuam, mas agora tem negócios deles em Porto Alegre, né? Lavagem não é uma de migração, dinheiro. é um aperfeiçoamento. Né? Eles continuam no tráfico de drogas, só que estão lavando dinheiro no mercado financeiro. Como é que eu vi como um caminho natural? Isso aconteceu com a máfia. Eles estão copiando o modelo da máfia italiana, da máfia norte-americana. Eles estão virando máfia. É um crime realmente organizado, né? Muito. Eles estão virando máfia, estão comprando políticos e investindo em formação de políticos. Essa é uma facção inteligente, bem articulada. E não é tão sanguinária, sabia? Ela não é muito... claro, os alvos delas não podem dizer o mesmo, mas eu digo, ela não é a primeira coisa que ela faz é matar. Mas tem todo um proceder, né? Tem todo um esquema de tentar comprar, né? Muito mais fácil que matar. E aqui no Rio Grande do Sul? Várias facções, para nossa sorte. O que tu viu, assim, como tu avalia? Para nossa sorte, tem várias facções. Senão o crime organizado estava mais avançado. Eles racham e um toma o poder do outro Isso, toda hora. Isso. E daí facilita o trabalho da polícia. E aqui em Porto Alegre, tu que já cobre há vários anos, como é que tu avalia? Tipo, a gente já teve pior, a gente já teve melhor? Está muito melhor. Está muito melhor. Está em queda. Tanto homicídio quanto assalto. Eles pararam com a matança desenfreada, né? Em meados da década passada estava horrível. Horrível. Cabeças arrancadas, corpos estripados, gente torturada ao vivo na frente das câmeras.
Isso aí está em desuso agora, não é que não tem mais, mas está bem pouco. Eu fiz entrevistas também com quadrilhas aqui, né? Tá no livro ali. Entrevistei quadrilhas na Restinga, quadrilhas em Alvorada, quadrilha aqui no Morro, onde nós estamos, aqui no Morro Santa Teresa, aqui em Porto Alegre. Consegui entrevista negociada, né? Meu acerto foi não dar os nomes deles e eles posavam para foto, contava a rotina. Foi legal. Disso tudo aí que a gente conversou sobre as coberturas e tudo mais, nacionais e internacionais, é possível tipo, escolher uma lembrança mais marcante? Não. É tudo marcante. Todas as coberturas. Cada uma tem sua peculiaridade, né? Seu diferencial. Nenhuma foi tediosa. Te garanto, cobri terremotos, enchentes, desmoronamento, assassinato em massa no Rio de Janeiro. Eu fui uma vez, o cara matou umas 20 pessoas lá, massacre de Realengo. Eu estava no interior do estado, me chamaram para Porto Alegre, peguei um avião de tarde, cheguei no fim da tarde e entrevistei sobreviventes, tudo, mesmo dia. Os jornalistas, né, geralmente assim, após realizar esse tipo de cobertura, eles, às vezes, muitos em documentários, em próprias reportagens ou nos próprios livros, como tu publicou, às vezes eles relatam, às vezes, trauma, às vezes um problema para voltar à rotina após tudo que viu. Como é que foi para ti? Como te disse, eu gosto de ação, gosto de aventura. Não tive problema. Eu tenho, talvez inconsciente, eu tenho um pouco de bruxismo, já tive de apertar os dentes quando tá... Já tive sonho de estar sendo torturado, essas coisas já tive um pouquinho. Mas coisa de guerra eu nunca tive problema. Não é pessoal. O ruim é quando tu sabe que tem inimigo querendo te matar de verdade mesmo, o pessoal. Já aconteceu contigo? Não, já fui ameaçado e tal, mas não sei se cheguei a levar adiante, nem me perguntei se levar adiante também. Senão tu não faz, né? Pensar demais tu não faz nada disso. Pensar demais tu não come carne. Pensar demais tu não come, porque vegetal é ser vivo. Se tu pensar demais tu não sai da redação. Pensar demais tu não embarca no avião. Não dá para pensar demais. Tem que agir antes e pensar depois. Eu acho. Tu sabe de cabeça quantos prêmios tu ganhou na carreira? Eu não consegui captar. Deve estar perto de 80. O que as coberturas de conflitos e corresponderam, assim, mudou algo na tua carreira? Impulsionou? Não, mudou pessoalmente, mudou a satisfação de um sonho, né, de adolescência. Na questão de premiações, quase nada. Não se dá prêmio para cobertura. Não conheço quase gente que levou prêmio por cobertura de guerra. Pouquíssimos. Prêmio, em geral, é um texto bacana, uma reportagem de impacto com pessoas civis e coisa. Cara que se arrisca lá, em geral não ganha prêmio esses caras que estão na linha de frente mesmo dos lugares. É uma coisa interessante isso, não há uma tradição. Investigações dão prêmios, eu já levei muito prêmio em investigação e a grande parte, mas não o meu tipo de investigação. O meu tipo de investigação está em desuso, que é o mais de rua. A maior parte das premiações hoje em dia são para investigação de dados. Tá entendendo? Então o cara pega todas as planilhas do governo e descobre que o governo gastou tanto a mais do que deveria em tal lugar. Gastou com coisas que não existiam. Então isso aí é muito, né? O cara que saiba analisar um Excel hoje está mais candidato a prêmio do que o cara que arrisca numa coisa de rua. Isso aí não tenha dúvida. Tu te considera assim realizado na carreira? Tu atingiu a tua meta, deixou um legado pro jornalismo? Olha, cara, eu acho que eu fiz bastante. Realizado não estou indo, senão eu nem estava. Nem continuava, né? Mas a gente continua também um pouco, claro que precisa, né? Que a aposentadoria no Brasil, viver de aposentadoria é muito difícil, né? No mundo privado. Então, claro, a gente continua isso, mas eu sempre tento fazer da próxima matéria a mais importante.